Olá, pessoal, tudo bom? Vamos começar hoje mais um episódio do podcast Raízes da Inovação. Eu estou aqui com a Lara Freitas e com a Marina Daim. Oi, Marina. Oi, Lara. Tudo bom? Oi, Paulo, Lara. Bom dia. Bom dia. Que alegria estar aqui com vocês. Muito bom. Estamos começando hoje, então, essa conversa, que mais um episódio aqui do Raízes da Inovação, temporada 2025. E o nosso tema é profissional do século XXI, como transformar, inovar e regenerar em qualquer segmento de mercado. Um tema bastante ambicioso, bastante abrangente. É uma conversa aberta, ela não é uma conversa que vai encerrar o tema e que vai dar todas as respostas. A gente sempre fala isso, sempre faço esse aviso, né, que a gente abre possibilidades e caminhos e gera reflexões para que cada uma faça também as suas próprias reflexões, mas a gente tem alguns caminhos e reflexões bem interessantes hoje. Então, sem mais delongas, vou apresentar a Nana e a Lara. Então, começar pela Nana, tá? A Marina Daim, chamada por Nana, é educadora, facilitadora de processos em grupo, mentora e facilitadora visual. Aliás, as facilitações visuais da Nana são incríveis, eu já pude presenciar. Ela tem formação em design e especialização em psicologia e acumula uma vasta experiência em sustentabilidade integral, tendo contribuído para a coordenação e educação em mais de 30 programas do Gaia Education. O Gaia Education, para quem não conhece, é uma ONG fundada na Escócia, que hoje está no mundo todo e tem uma atuação muito importante no Brasil, e Nana, Lara, com outras pessoas também, são co-iniciadoras aí desse movimento aqui no Brasil. Sua atuação inclui a co-idealização do ciclo Gaia Viva e a tutoria em dimensões estratégicas como visão de mundo e design studio do Gaia Education, o design para sustentabilidade e regeneração, que é um dos programas formativos do Gaia, que dura um ano e que eu tive o prazer também de concluir e de realizar no ano de 2023. Bem-vinda, Nana, obrigado por estar aqui com a gente. Grata, Paulo. E agora eu vou falar um pouquinho da Lara. Lara Freitas é biourbanista, é mestre em gestão urbana e permacultora, tem uma carreira dedicada à promoção de práticas regenerativas, é cofundadora do programa Permanente Ecobairro e atual diretora-presidente do Instituto Ecobairro Brasil. Lara traz uma visão inovadora que une experiências do setor público, privado e comunitário, sempre com foco na construção de soluções regenerativas que transformam realidades. Eu tive o prazer de conhecer o Ecobairro também. Gente, muito bem-vindas aí. Se vocês quiserem falar um pouquinho, comentar alguma coisa nesse início, também fiquem à vontade, tá? É só dizer que é uma alegria estar nessa conversa, né? As conversas que importam. Então, assim, isso me chama pessoalmente, mas acho que também, né, enquanto processo de construção, né, eu e a Nana estamos sempre nessa linha de frente, querendo que a gente chegue mais longe com essas conversas que importam. Então, super agradeço esse convite e esse espaço aqui incrível do InRoots. Muito bom. Também feliz de estar aqui com vocês e contente com tudo que a gente falou de falar. Acho que vai ser bem rico essa troca e esse momento. Maravilha, então vamos começar aqui com perguntas, né? Porque a ideia é aproveitar todo o conhecimento e sabedoria de vocês. A gente tem um tema que é bastante abrangente, que é com relação à atuação profissional no século XXI. A gente vive um século de muitas transformações, de muitas mudanças, de muitas incertezas. A gente tem alguns paradigmas aí que estão se também transformando, estão em xeque, estão sendo revisitados. Ao mesmo tempo, a gente tem uma visão de mundo bastante polarizada ao redor de todo o planeta, não é só aqui no Brasil, mas a gente tem visto movimentos ao redor de todo o planeta. Então, um pouco do tema e da egrégora de hoje é a gente falar sobre como que a gente pode percorrer e prosperar nesse contexto, porque a ideia é que a gente possa prosperar economicamente, prosperar de todas as formas, nas formas relacionais, prosperar em termos também
de regeneração da vida, de abundância para todo mundo, né? Então, esse é um pouco do tema, né? Para que a gente não fique somente nessa tensão, nessa apatia e nessa ansiedade que vivemos hoje. Então, vou começar com a primeira pergunta aqui para a Nana. Tem uma afirmação que a gente vê e usa muito, que é o ecossuicídio, né? Que o mundo dos negócios está se suicidando, porque ao mesmo tempo que os negócios tentam manter o business as usual, né? Como a gente fala, isso está gerando efeitos colaterais muito grandes e que são efeitos até que são difíceis de compreender ou até de fazer uma ligação direta entre as coisas. Concorda com essa afirmação? E se concorda, você acha que é um erro a gente persistir nessa visão de mundo que considera majoritariamente ou somente o crescimento econômico como uma métrica de sucesso? Super pergunta. Pois é, né? A gente está nesse momento em que não só o mundo dos negócios, né? Acho que toda a nossa cultura, ela está imbuída de uma visão de mundo que traz essa perspectiva de crescimento econômico, de crescimento, e que depende de um modelo que não olha para essa realidade que a gente tem de que o mundo é finito, né? De que a gente não dá para ter um crescimento infinito dentro de um mundo finito, de recursos finitos, né? E aos poucos a gente está tomando consciência disso, mas está sendo muito devagar esse processo. E então não é só o mundo dos negócios que está cometendo esse ecocídio, né? Todo o nosso modo de vida está vivendo esse business as usual, né? Então os negócios como sempre, seguindo esse mesmo modelo que remonta e que mantém uma visão de mundo conectada ao mecanicismo, a uma forma de enxergar as coisas que trata a vida como máquina, né? Então, para a gente poder repensar sobre tudo isso, a gente tem que olhar para o que é a realidade dentro desse mundo em que a gente vive, que tem um outro formato que a gente pode estar olhando como sendo um versus, né? Tipo, se a gente tem uma visão mecanicista, qual é a outra visão que a gente pode ter que é diferenciada dessa, em que a gente não tem um modelo linear, e sim um modelo mais holístico, que olha mais para todas as partes integradas, né? Então, a gente está, sim, caminhando para uma coisa que o lucro está ali no final. A gente tem uma métrica de mensuração, que é o PIB, como sendo, o PIB está alto, o PIB está baixo, e o PIB é uma métrica muito pobre, porque tudo entra para o PIB, né? Tipo, guerra aumenta o PIB, ambulâncias circulando aumentam o PIB. Então, coisas que são políticas de morte e não políticas de vida, favorecem o PIB, né? Então, será que é essa a mensuração que a gente quer ter como sendo a nossa métrica de sucesso, né? Algo que que causa danos a nossa métrica de sucesso? Então, tem uma grande questão para a gente estar olhando para isso e repensando como que a gente pode estar mudando a nossa atitude, a nossa forma de estar atuando no mundo, né? Então, se a gente olha aí para essas múltiplas dimensões e a gente começa a enxergar que quando a gente está falando de negócios, a gente está, na verdade, falando das pessoas que estão envolvidas com esse negócio, dos impactos que esse negócio realiza no mundo, e tanto positivos quanto negativos, tanto a nível social quanto ecológico, quanto econômicos, e qual é a visão de mundo que está por trás disso tudo para manter o negócio no modelo de business as usual ou para mudar essa visão para uma visão que seja mais atenta ao contexto em que a gente está vivendo hoje em dia. Então, a gente tem exemplos, a gente não pode generalizar, né? Os negócios estão se suicidando, assim, alguns sim, muitos sim, né? E outros estão começando a trazer outras perspectivas e mostrando exemplos de outras possibilidades e outras formas da gente estar continuando a promover negócios dentro de uma outra lógica, de uma outra ótica, que busca priorizar a vida e não o lucro, né, acima de tudo. Maravilha. Eu vou aproveitar a sua fala, Nana, e vou fazer aqui um breve convite para a audiência para acessar o nosso site, que está aqui na tela, o innovation-roots.com, porque lá tem alguns artigos publicados que falam um pouco dessa questão dos modelos econômicos. Especialmente tem um artigo muito interessante
que foi um trabalho de estudo e pesquisa sobre os modelos que vão além do PIB, muito inspirado lá na questão da felicidade interna bruta do Butão, né, que é um dos modelos que foi muito bem sucedido e que tem sido aplicado e tem sido também objeto de estudo e pesquisa, e anunciar que em breve nós teremos também um encontro como esse, um bate-papo sobre novos modelos econômicos. Lara, eu queria te fazer uma outra pergunta sobre a questão da epidemia da apatia que a gente vive hoje, né? A gente está todo mundo cansado, estressado, burnoutado. Existem várias pesquisas dizendo que mais da metade da força de trabalho hoje, que é essa força de trabalho que eles chamam de white collar, né, que trabalhadores de escritório, tiveram burnout no último ano, e que 9 em cada 10 trabalhadores ao redor do mundo estão com picos de estresse nesse exato momento. Além e concomitante a isso, a gente vive esse contexto de múltiplas crises simultâneas, né? A gente tem guerras, a gente tem emergências climáticas, a gente tem tensões político-ideológicas, a gente tem desigualdade social, a gente tem, enfim, dá para a gente passar a hora inteira aqui falando de tudo que acontece, né? E então isso desperta um sentimento de uma apatia profunda. E aí isso fica num lugar emocional, psicológico, de que, puxa, eu não posso fazer nada, né? Eu não tenho poder de ação perante a tamanha crise ou tamanho desafio que a nossa humanidade vive. Dá para a gente sair desse estado, que é um estado de inação, para um estado onde é possível fazer algo, né? A gente aqui que está dentro dessa sala e as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, tem alguma mensagem, algum caminho que seja possível para que a gente possa fazer algo a respeito disso? Acho que sempre tem muita coisa para fazer, mas a gente realmente tem que observar que esse mundo de distrações, esse mundo de telas, né, nos desvia daquilo que realmente importa. Então, o que nos importa efetivamente, né? O que nos afeta? E a terceira pergunta, como é que a gente lida com isso? Quando a gente está falando desse mundo de apatia, o que eu consigo fazer enquanto o que a gente chama de esperança ativa? Não esperança no sentido, né, de que alguém vai resolver para a gente, né, um agente externo vai vir e dar conta disso, mas descobrir um lugar em nós, né, daquilo que realmente importa e que a gente pode dar passos nessa direção. Então, isso a gente chama, né, inspirada em Joanna Macy, aí, de esperança ativa, ou em Paulo Freire, né, do esperançar. Então, como que a gente, do mundo que a gente está vivendo, dos locais onde a gente ocupa, pessoalmente, profissionalmente, comunitariamente, ou na liderança, né, de algo, como é que a gente pode entender aquilo que nos afeta, aquilo que nos realmente importa, para a gente entender como dar passos nessa direção. Então, lidar com a apatia é também a gente sair do automático, para percorrer esse caminho que realmente vai fazer a diferença na minha vida ou no contexto onde eu estou atuando. E guiado pela esperança ativa. E realmente a gente não dá para esperar que alguém vá resolver. A gente precisa de todas as nossas habilidades, talentos, né? Uma direção de construir esse caminho. E construir esse caminho, muitas vezes, não por mais que eu dê passos individualmente, são respostas que o mundo está pedindo coletivamente. Então, coletivamente nas empresas, coletivamente na família de sangue ou escolhida, ou nos grupos que a gente participa. Então, também esse passo, a gente lembrar que ele não é individual, mas ele é também coletivo. E eu acho que aí, dando passos, é que a gente vai vendo, né, novos horizontes, e esses horizontes vão sinalizando os próximos passos. Então, a gente se imbuir da esperança ativa e de que nós temos algo que possa ser feito onde a nossa mão alcança, né, como diz na permacultura, onde é que eu posso começar, como é que eu posso fazer diferente, é parte desse processo para a gente sair desse lugar da apatia, né, de algo que parece muito maior do que nós, né, que a gente vai sucumbir e não vai dar conta, para um outro lugar, né, de começar a entender que eu sou
o que a gente chama de Trim Tab, né? Eu sou aquela pessoa, sou aquele grupo, faço parte de algo que pode ir mudando o curso das coisas. Então, acho que é um pouco por aí a gente ter a esperança ativa a todo momento, caminhando de mãos dadas aí com possibilidades, com novas soluções e novos caminhos. Esse conceito da onde a mão alcança, né? Porque a gente olha para os problemas e desafios do mundo e a gente realmente fica paralisado e paralisadas, né? Mas a gente entender que nós temos uma vida, um núcleo familiar, um núcleo de amigos, um núcleo profissional, as comunidades que a gente participa ou pode vir a participar. Tem até um termo do budismo que fala, né, que o próximo Buda não vai ser um Buda, mas vai ser uma comunidade, né, ou todas as comunidades em conjunto, né, que eu acho bem bonito também. Então, fica esse convite de que se a gente parar de olhar tanto para esses noticiários apocalípticos, né, e a gente começar a olhar um pouco para dentro de nós mesmos e também para o nosso entorno, de repente é possível a gente ter despertar um pouquinho dessa esperança ativa, né, que você comentou, né, Lara? Nana, vamos entrar um pouquinho na questão do mundo corporativo. A gente vê e ouve e estuda muito sobre a questão ESG. Hoje em dia, todas as empresas elas querem estar em conformidade com o ESG. É claro que ESG é um termo que reduz bastante, desafios bastante complexos, né? ESG são 3 siglas que cada uma delas já representa um mundo à parte. E muito se fala de sustentabilidade, né? Então, também se associa o termo ESG com sustentabilidade. ESG, falando não só de meio ambiente, mas falando de questões sociais e de governança, é um conceito que é também bastante amplo e complexo, mas ficou um estigma, e o mundo corporativo tem muito essa mania, eu já falei isso aqui em outras conversas, de simplificar ou reduzir alguns termos, a ponto até de falar assim, essa moda já passou, isso aqui já morreu, então esperando e aguardando a próxima grande tendência. A gente pode ver isso com as tendências de tecnologia que vêm a todo momento. Estamos com essa batalha das inteligências artificiais. Então, agora veio a inteligência artificial chinesa para combater as inteligências artificiais norte-americanas. E aí fica todo mundo nessa questão, nessa atenção constante e não percebe que a gente está também caçando as tendências do momento e matando o que foi visto como tendência em algum momento. Agora, como você bem falou, Nana, isso não é uma questão de curtíssimo prazo somente, isso é uma questão perene, é quase que uma reeducação que a gente tem que ter, né? Então, como que você enxerga essa questão do ESG, da sustentabilidade, como está sendo tratada hoje, e qual a diferença disso para o conceito de regeneração, né? E como que isso é tão importante, esse conceito de regeneração, esse lugar de busca da regeneração é tão importante para as empresas que querem prosperar aqui no século XXI, além do que é sustentabilidade. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente. Estou deixando perguntas difíceis para você, né? Tudo bem, tá ótimo. Bom, acho que a primeira coisa é a gente entender essa distinção entre sustentabilidade e regeneração, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de algo que é uma soma zero, né? Se eu tiro um tanto, eu reponho um tanto e mantenho no 0 a 0. Só que a gente está no momento do mundo em que a gente já tirou mais do que a gente poderia. Todo ano a gente tem aquela mensuração do quanto que a gente já consumiu da terra, pegada ecológica global, de certa forma, né, por assim dizer, e a gente já consome uma terra inteira em agosto, e ainda tem setembro, outubro, novembro, dezembro, às vezes em julho, né? Então a gente é muito mais rápido do que a velocidade da terra de se regenerar, a gente consome a terra, e isso sempre. Então, se a gente sempre consome mais do que a terra é capaz de se regenerar, a gente vai ficando num déficit, né? Então a gente está buscando falar, vamos chegar na sustentabilidade. Só que o nosso déficit é tão grande, é tão gigantesco nesse momento, que a gente começou a trazer o nome regeneração. E a regeneração é justamente a gente conseguir
pegar aquelas coisas que estão destruídas e voltar a trazer vida para aqueles espaços, para aqueles solos, para aqueles territórios, para aquelas culturas, para todos os ambientes, né? E a regeneração não é uma coisa que você coloca e pronto, já está pronta, fiz um esforço aqui e acabou. Ela é um esforço contínuo, ela precisa de uma continuidade. Então, isso que você traz das coisas serem modas, serem tendências, que, e agora passou, é algo muito desafiador, né? Porque a vida é contínua, a gente está sempre igual, né? Hoje em dia está todo mundo malhando. Você sabe que você vai para a ginástica, vai para a academia fazer ginástica, não adianta você ir um dia, porque para perder o que você consumiu ontem de gordura ou etc. Você tem que ir todo dia. É um trabalho contínuo de manutenção daquele corpo para ele ficar forte. E a ideia da regeneração é essa, é um trabalho contínuo. A gente está o tempo todo tendo agora que correr atrás de voltar para a soma zero e ultrapassar isso, né, para a gente poder voltar a falar de sustentabilidade depois que a gente, de fato, estiver nesse espaço mais organizado e estruturado que hoje a gente não está vivendo, né? E aí, quando a gente fala de ESG, a ESG ela é uma provocação muito importante que as empresas estão abraçando, as corporações ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, fica a pergunta se ela resolve o problema, né? Ou se ela só remenda o sistema, porque às vezes parece que ela fica num lugar só de buscar uma sustentabilidade, de maquiar o quanto que não é greenwashing também, que fica no meio desse sistema, e o quanto que a gente, de fato, está indo fundo na raiz do problema, né? Então, o ESG, ela surge como uma resposta para essa crise social e ambiental, mas ela, ao mesmo tempo, fica essa pergunta se ela muda a lógica que nos trouxe até aqui, ou se ela mantém, né, uma estratégia para a gente manter a mesma mentalidade, os mesmos valores, a mesma base de reflexões que nos trouxeram e de ações que nos trouxeram até aqui. Então, reduzir o impacto, sem dúvida, é importante, mas isso não significa regenerar. Né, o ESG ele acaba focando mais em mitigar os danos, né, só que ele não transforma essa raiz desse problema. Né? Então, a sustentabilidade ela pode continuar sendo extrativista. Isso é um grande problema, né? E dessa forma a gente fica se perguntando: manter o sistema funcionando é a meta? Manter esse sistema que a gente está vivendo agora é a nossa meta enquanto humanidade, enquanto organizações, né? E se a gente tiver essa meta, será que a gente não está perdendo a oportunidade de criar algo novo? Né? A gente teve agora, recentemente, no Brasil, a presença do Bayo Akomolafe, que é uma figura incrível, que traz muitas reflexões do quanto que a gente tem que pensar de uma forma transversal, o quanto que a gente tem que olhar para esse grande cenário desafiador que a gente está vivendo e entender, viver esse momento da pergunta e da dor sem já trazer respostas imediatas, porque a gente vai vindo com respostas que acabam sendo band-aids para tentar tapar buraco, mas a ferida continua ali, né? Então, a gente precisa realmente ir na raiz, ir fundo e entender entendendo estratégias de mudanças de cultura que permitam que a gente realmente transicione a nossa forma de operar enquanto humanidade, enquanto organizações, enquanto enfim, empresas e corporações como um todo. Né? Então, a regeneração ela vai além de produzir. Ela propõe uma nova forma da gente existir mesmo, que busca restaurar os ecossistemas, fortalecendo comunidades, recriando relações econômicas. Ela vai para muitos aspectos, né? E empresas regenerativas, elas não pensam apenas em mitigar os problemas, elas vão pensar em revitalizar realmente esses territórios, essas culturas, essas economias, né? Acaba que, de certa forma, a gente pode olhar para o ESG como um checklist, né? E a regeneração, ela é esse compromisso contínuo, essa continuidade desse processo. E aí, sei lá, acho que vem aquela pergunta, assim, será que a pergunta é como reduzir os danos? Né? Ou será que a nossa pergunta é como é que a gente pode gerar mais vida em tudo isso que a gente faz? Né? Então, a gente volta para aquele lugar, né? As nossas políticas, as nossas ações, elas geram vida ou elas promovem morte, né? Eu acho que essa é a pergunta da atualidade, na verdade, em todas as áreas de atuação em que a gente está. Né? Então, sem dúvida, a ESG é um bom começo, a regeneração é o futuro. Né? Então, se a gente quiser pensar em continuar aqui tendo um ecossistema que nos sustente, que sustente a nossa vida, a gente tem que mudar a nossa forma de agir e atuar. E ESG foi uma tendência que agora está sofrendo muitos ataques, e ela nem chegou a se implementar completamente, e ela nunca foi suficiente, né? Então,
a gente está realmente vivendo um momento de um desafio enorme e que precisa e que chama e que convoca todas as pessoas, né? Afinal de contas, corporações, empresas são feitas por pessoas que precisam estar conectadas com essa compreensão de que não é rápido, não vai ser rápido o processo, né? Por mais que a gente esteja vivendo nesse mundo imediatista, nessa cultura do descartável, a gente precisa entender que todo dia a gente tem que ir na academia, né? Então, acho que é isso. Enquanto você falava, me ocorreram algumas coisas sobre essa questão da soma zero. A gente ainda tem essa visão no mundo dos negócios muito pautada por uma visão econômica, né, de lucro e de crescimento, sobretudo lucro e crescimento. Então, eu preciso crescer X pontos percentuais a minha operação ao ano, nos próximos 5 anos, eu preciso aumentar a minha margem. Essa é a grande tônica do mundo corporativo. Agora, é quase um paradoxo, porque tem excelentes financistas hoje no mundo, dentro das empresas, nos bancos, enfim, governos, etc. E parece meio básico a conta de que nós estamos retirando mais do que nós estamos repondo. Então, é um paradoxo essa questão de tamanho conhecimento que nós temos, mas que ainda está orientado para uma visão muito restrita, ou até, eu diria, aquela visão túnel, né, que a gente fala, que não enxerga o que está além. E pegando esse ponto, saiu recentemente uma matéria na revista Exame, e saiu em outros veículos também, só para trazer um recorte, né, falando ainda de parte financeira, econômica, que o custo da emergência climática ele vai afetar o equivalente a 20% do PIB global até 2050. E isso eles fizeram lá uma conta, falando em reais, são cerca de 200 trilhões de reais, né? O que é possível fazer com 200 trilhões de reais? É muita coisa, a gente está falando de 20%, um quinto do PIB global, que a gente deixa de alcançar, ou seja, um potencial perdido por conta dessas questões, ou seja, desses danos que nós causamos e nós não repomos, e não restauramos e regeneramos. Por que eu estou dizendo isso? Porque também me parece um paradoxo, né? Você comentou do que a gente faz hoje pensando no amanhã. Me parece um paradoxo quem pensa somente em crescimento econômico não estar enxergando que isso vai acontecer ou já está acontecendo. No ano passado a gente teve a questão das enchentes no Rio Grande do Sul e somente essa questão do Rio Grande do Sul impactou 5% do PIB brasileiro. Eu falo em PIB porque é uma métrica que está todo mundo acostumado. Sim. A gente já falou que o PIB não é a única e não deveria ser a única métrica de sucesso de uma economia, de uma nação, de uma empresa. Mas é bom colocar em perspectiva isso, né? Então, assim, nem no soma zero a gente está alcançando. E essa coisa também de compensar carbono, né? Eu emito não sei quantas toneladas de lixo, mas eu compenso. Compensação de carbono, ela muitas vezes vem de pegar uma floresta que já existe, que já está ali compensando, né? Então você não está reflorestando e criando então uma compensação real. Eu emiti isso, agora eu vou gerar isso. Não, vou pegar uma floresta que já está existindo, está ali naquele lugarzinho e agora eu vou dizer que ela é minha compensação de carbono. Então é um modelo que tem muitas questões também para a gente observar. Acho que isso que você trouxe tem a ver com a lógica de como a gente entende a economia, né? A economia, tem um professor de economia que ele fala, né? Na faculdade de economia se ensina que a economia engloba o meio ambiente e a sociedade, né? Então, o macro é a economia. E a gente, na realidade, a gente tem um meio ambiente que tem as pessoas, e as pessoas desenvolvem uma forma de promover trocas entre elas, que é a economia, né? Então, a gente tem uma escala que foi invertida e a gente opera no mundo a partir dessa escala invertida que é desconectada da realidade, né? Então a gente sofre as consequências dessa visão. E aí eu acho que a gente entra num ponto super importante da nossa conversa, que é sobre a questão da regeneração e é sobre esse convite, né? Então, para sermos profissionais do século XXI,
a gente precisa reaprender e aprender uma série de capacidades que ou a gente aprendeu de uma forma mais limitada, como a gente está falando, ou mais orientada para um único aspecto, ou então capacidades que a gente nunca aprendeu e que a gente está vivenciando agora. E aí entra o conceito do designer regenerativo, né? Então, a gente também confunde, eu venho de design gráfico, design digital lá há muitos anos atrás, e a gente tende a confundir também o design com essa coisa mais de formas, né? Mas o design é uma disciplina muito sistêmica e até filosófica. O design tem design organizacional, tem design sistêmico, né? Então, quando vocês falam muito do design e do design regenerativo, vocês puxam muito para essa ótica sistêmica. E aí o convite é que todas as pessoas podem ser designers regenerativos, mas, Lara, o que é ser um designer regenerativo ou uma designer regenerativa? E quais são essas capacidades que as pessoas têm que desenvolver, buscar? Conta um pouquinho para a gente sobre esse conceito do design regenerativo. Bom, primeiro ponto, acho que você tocou já, que é a gente assumir esse chapéu, esse papel de designers, quer seja da nossa vida ou dos contextos onde a gente está imersos. Então, assumir esse papel significa a gente ter as melhores condições para tomadas de decisão, né, conscientes, qualificadas, assertivas. Então, todos nós precisamos ser os melhores designers que pudermos, a começar da nossa vida e dessa atuação em cada escala que a gente pode afetar, contribuir, colaborar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Um chamado grande para sermos designers do nosso mundo. Então, uma vez assumido essa posição, né, de designers, como que é ser um designer regenerativo? A Nana aí trouxe vários aspectos, né, do que efetivamente é, né, a gente sair do campo da sustentabilidade para a regeneração, para que realmente a gente possa cuidar e gerar mais vida. Que características são essas? Uma vez que a gente sabe que a regeneração é a gente entender o mundo sistêmico, entender o pensamento dos sistemas vivos, coisas que os nossos, né, ancestrais, né, os povos originários entendem muito bem, vivenciam e praticam, né, nas suas vidas, que é essa relação, né, de como tudo funciona, de como tudo está interconectado, interdependente. A gente não pratica isso, a gente não teve oportunidade de crescer e de se desenvolver nesses aspectos. Mas é isso que está sendo pedido enquanto futuro, né, que a gente possa entender e lidar com as complexidades do nosso mundo, e que elas são crescentes, né, os desafios aí, além, né, da gente entender todas essas interconexões, a gente ainda está tendo cada vez mais desafios, então a gente vai numa contramão, e essa contramão nos dá uma complexidade para lidar, e cada vez, né, a gente vê isso nos eventos extremos, lidar com as questões da água, lidar com as questões do calor, lidar com as questões das secas. Então, tudo isso está cada vez mais nos desafiando, além do que a gente já tem de complexidade no cotidiano, nas várias áreas, né, que a gente atua. Então, a primeira questão é como que a gente abraça, recepciona a complexidade. A segunda é que a gente também está lidando com as incertezas, né? Diante desse cenário, a gente não consegue planejar, né, como se fosse linear. Eu coloco uma meta e eu vou atingi-la, como isso que você falou, né? A meta é o crescimento de tanto ao ano. É uma meta linear, como se a gente, né, fosse líquido e certo chegar e alcançar, porque não vai acontecer nada no caminho. E quando a gente fala desse caminho, é um caminho que não tem respostas prontas, mas a gente precisa percorrer, precisa dar passos, a gente precisa experimentar novas ferramentas, novos conhecimentos aí, precisamos aplicar, colher os aprendizados, muitas vezes a gente vai falhar nesse processo, então, aquilo que se gostaria, né, de um caminho linear, ilusório, na verdade, a realidade, para percorrer um caminho regenerativo, ele é orgânico, né, ele é sinuoso, e envolve muita experimentação. Então, essa abertura, né, a gente entender sistemas vivos, complexidade, incerteza, mas que a partir de uma mentalidade de designers, a gente reunir as melhores condições
para colocar isso em curso é o que a gente chama de design regenerativo, né? Quais são os melhores conhecimentos, as melhores ferramentas, os melhores conteúdos para a gente desenhar um processo que a gente possa percorrer e que vá avançando nessa proteção e nesse cuidado com a vida, gerando mais vida. Então, acho que esses elementos, assim, requer de nós uma abertura, né, para falar, olha, como eu faço hoje não é uma forma assertiva, não dá as respostas necessárias, pessoais, né, de qualidade de vida, de bem-estar, para nós e ao nosso redor. Então, como é que eu posso fazer diferente? Primeira coisa é a gente abraçar essa diversidade, né, e abraçar que tem uma complexidade, e conseguir, o que eu falo é a gente respirar com isso, né, porque a gente está buscando utilizar as melhores ferramentas para esse desenho, né, para esse design. Então, acho que um pouco desses elementos, né, estão aí. Mas isso inclui muita prática, muita experimentação, abraçar esse campo de experimentação e elementos como criatividade, arte, né, as várias ferramentas que a gente aí tem disponível no mundo, a gente fazer parte desse processo, né? Como é que é um desenho. A gente também utiliza um equilíbrio, né? Não só no mundo a gente tem checklists, né? Tem as tarefas que a gente precisa alcançar, mas a gente precisa cuidar das relações que incluem isso e que processo a gente está desenhando para alcançar esse resultado, esse objetivo ou essa tarefa. Então, é sempre um design atencioso, é um caminho que depende de atenção plena de todos nós. Nada nesse processo tem um peso menor. Ele tem a sua importância e ajuda a gente a ir avançando. E avançando enquanto experimentação entre assertivo, erro, aprendizado, isso tudo está incluso quando a gente fala de regeneração. E a partir disso, né, baseado em pensamentos vivos, a gente pode coevoluir nesse processo. Ô Lara, e qualquer pessoa pode aprender isso, nem se a pessoa trabalha na área administrativa de uma empresa, se ela trabalha na área de negócios, se ela é uma pessoa que vem do mercado de criatividade, comunicação, não importa. Qualquer pessoa pode se capacitar com essa lógica do design regenerativo e poder aplicar isso na sua vida pessoal e profissional, né? Sim, essa é uma abordagem, na verdade, a gente não está falando de um campo restrito, a gente está falando de uma forma como a gente pode atuar no mundo, né? Então, assim, se eu sou, né, estou trabalhando na área de contabilidade, o que a gente pode fazer diferente pessoalmente, né, na minha relação com aquele trabalho, ou do grupo que compõe isso, né? Que processo é esse que pode ser muito melhor e que cuida melhor de todos os passos que inclui aquele processo. Então, hoje a gente tem um modo automático de fazer, de tomadas de decisão, e a gente pode fazer de uma outra maneira, uma forma mais atenciosa e que tem essa relação, esse fio, né, de cuidado para gerar um outro nível de assertividade. Então, isso serve para qualquer, né, se eu sou advogada, se eu sou arquiteta, se eu sou psicóloga, se eu sou publicitário, então, há uma outra forma de fazer, né? E muitas comunidades, muitos grupos já têm experimentado isso, né? Provado que esse outro caminho, essa outra forma de fazer é possível e, né, gera resultados muito mais interessantes, assertivos, benéficos, pessoalmente, né? Ou para onde se insere. E vocês falam também de uma visão que vocês usam muito no Gaia, que é a visão multidimensional. Né? Então, você tem um trabalho dentro desse conceito do design regenerativo, nas formações que vocês trazem do Gaia Education, esse conceito das dimensões, né? Que são 4 grandes dimensões: a social, a econômica, a ecológica e a visão de mundo. Então, sempre também esse convite ao pensamento sistêmico, às relações entre essas diferentes disciplinas, né? Então, eu diria que o design regenerativo está acima de qualquer profissão, de qualquer atuação, ou ele está acima ou está na raiz, né? Conforme a metáfora que a gente quiser fazer, mas ele é uma questão que ela é estruturante, cultural, certo? Exatamente, assim, né,
no Gaia, no ciclo Gaia Viva, a gente percorre, né, essas dimensões para a gente poder enxergar novas formas da gente fazer no campo social, né, o que a gente pode aprimorar, como é que a gente trabalha melhor junto, como é que a gente desenvolve as nossas habilidades de comunicação, qual a melhor forma de um grupo se organizar para atingir essa meta, né, esses objetivos comuns. Então, a gente tem todo um campo, né, na dimensão social que nos traz uma perspectiva de realmente responder às questões coletivamente, né? Então, pessoal e coletivamente. Nas questões econômicas, né? Como é que a gente entende, né, esse contexto de múltiplas crises, né? De grandes questões da economia, mas como que a gente traz isso para o local, para a gente praticar novas economias, novas formas da gente organizar essas trocas, local, pessoalmente, né? No ecológico, a gente entende, né, o campo dos recursos e como a gente utiliza, às vezes a gente faz algumas práticas, mas elas não são suficientes. O que mais que a gente pode fazer? Como é que a gente pode lidar com esses recursos finitos? Qual é a melhor forma de lidar com esses recursos finitos? E na visão de mundo, a gente vai revisitar que óculos que a gente está usando, né? Que óculos que a gente está enxergando, né? Perceber como é que a gente enxerga, mas também entender como são as outras formas de enxergar o mundo, né? Outras lentes que são muito mais respondem melhor ao futuro do que a gente está fazendo hoje. Então, assim, a gente percorrer esses caminhos e praticar esses caminhos é o que a gente está falando, né? Enquanto Gaia, enquanto ciclo Gaia Viva. Então, é um campo da prática, novamente, né? A gente obter os melhores conteúdos, perceber isso, mas como é que a gente incorpora no dia a dia. Eu vou deixar aqui na tela um convite para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo a conhecerem o ciclo Gaia Viva, que é uma formação que vocês oferecem através do Gaia Education, que vocês são as coordenadoras aí dessa formação, que é uma formação muito interessante, muito bonita, e que tem uma mistura do presencial com o online, né? Então usa as novas tecnologias, mas também usa as tecnologias sociais e relacionais de uma forma bastante interessante. E eu vou deixar aqui na tela, a gente volta a falar desse assunto, porque aí eu quero também trazer algumas perguntas que apareceram aqui no chat. E aí eu trago duas perguntas. Eu vou fazer as duas, porque na sequência, porque eu acho que elas juntas formam uma grande pergunta, tá? O Felipe, que está conosco aqui, ele pergunta o seguinte: existe um caminho para integrar os princípios do design regenerativo nas estratégias ESG das empresas, tornando-as mais do que apenas uma resposta às pressões do mercado? Então, essa é a pergunta do Felipe. Se vocês depois precisarem que eu repito, tá? E aí tem uma pergunta da Laís, que também eu acho que integra muito com a do Felipe, que é: quais os caminhos e formas vocês recomendam para iniciar um movimento de transformação dentro de um organismo corporativo ou de uma empresa para impulsionar mudanças voltadas à regeneração? Primeira coisa, quando a gente está começando um movimento, né, e se iniciar um movimento, dar um primeiro passo, acho que a primeira coisa é a gente abertura a isso, né? Então a gente tem uma ampla abertura para revisitar a forma como a gente está fazendo e como a gente pode fazer. Então isso já dá a primeira condição, vamos falar assim, que é a abertura. Então abertura a uma mudança. E tudo que a gente está falando aqui envolve mudança. A gente, né, não é sustentar o que está aí, mas a gente encontrar o caminho de efetivamente mudar. E mudar não na superfície, né, mudar nas bases, mudar na essência, mudar na raiz da questão. Mas eu acho que o importante é que a gente possa aproveitar aquilo que já, né, temos para olhar com novos olhos. Olhar o que tem disponível, né? Então, se a gente está falando de uma empresa, né, a gente tem um rol de pessoas que compõem a empresa e que fazem funções, cumprem papéis e tudo mais, e às vezes a gente tem ali talentos, habilidades que não foram, né, mapeadas e que são recursos, são ativos. Ao mesmo tempo, a gente, dentro do processo de tomada de decisão, uma vez que a gente tem em tela o design regenerativo, essa questão, né, de como sustentar, de como cuidar da vida e gerar mais vida, ela se tornar um indicador também.
quando eu vou fazer escolhas, né, eu estou ali no campo de estratégias ESG, então tem um leque de opções, né, de caminhos para serem tomados, e a gente já colocar uma pergunta, né, desses caminhos, qual delas, né, qual estratégia vai apoiar e cuidar da vida, e isso né, vir para o centro e ser priorizado, acho que é um primeiro passo, né, da gente, mesmo com o que está em curso, poder gerar um efeito mais benéfico. Então, assim, eu acho que para começo de conversa, eu iria por aí, de olhar o que temos com novos olhos e tomar essa decisão a partir desse indicador, né, daquilo que a gente está fazendo, o que realmente cuida e gera mais vida, e isso ser a prioridade nesse processo. O que mais você adiciona, Nana? Para mim vem duas coisas, assim, que, ouvindo o Paulo trazer as perguntas, pulsaram aqui, né? Uma é essa questão de como trazer essa cultura para dentro da empresa. Acho que a primeira pergunta é a gente pensar como que traz uma cultura para dentro de uma empresa. E acaba que dentro de organizações, corporações, não tem como fugir um pouco de as lideranças se engajarem com essa questão. Enquanto as lideranças não estiverem motivadas a fazerem uma grande transformação na cultura da empresa, é difícil a cultura da empresa se regenerar numa outra direção, né? Então, tem uma necessidade realmente de sensibilizar os grandes chefes, né? Assim, em geral, na verdade, se a gente sabe que a velocidade seria outra se as grandes empresas e corporações do mundo tomassem pequenas decisões. Por exemplo, sei lá, uma grande empresa de bebidas do mundo optasse por só produzir sucos com frutas orgânicas. O que ia acontecer se a gente sabe que o Brasil, por exemplo, a maioria da produção de frutas vai para uma única empresa? Se essa empresa optasse por isso, teria um efeito cascata em todo o sistema de produção de frutas, né? Então, são poucas pessoas, esse 1% de pessoas do mundo que são detentoras de muito poder econômico, mudando a sua lógica, né? Então, esse seria, sem dúvida, o caminho mais rápido dessa transformação. Então, como que a gente sensibiliza esses grandes líderes e como que a gente leva essa transformação para esses espaços de tomada de decisão é a grande questão que a gente está enfrentando hoje, né? Mas, sem dúvida, o caminho mais simples é a sensibilização das lideranças que conseguem levar para dentro da empresa uma nova cultura que muda essa lógica, essa ótica, esse ponto de vista, muda o óculos, como a Lara estava falando. E aí, isso que vocês estão dizendo toca num conceito que a gente explora muito aqui no Innovation Roots, que é o conceito de liderança regenerativa. Então, a gente percebe uma oportunidade de todas as lideranças, e aí não somente um C-level de uma empresa, mas uma empresa é composta por muitas funções e hierarquias. Ainda se fala muito de hierarquia dentro do organismo corporativo. Então, você tem coordenadores, supervisores, gerentes, diretores e diretoras, vice-presidentes e assim por diante. Então, esse conceito de design regenerativo e de liderança regenerativo sendo polinizado dentro da organização, até para que se consiga criar uma ponte e ter repertório de diálogo, de conceitos, não é uma sensibilização por si, baseado no que é certo ou no que é errado, mas é uma sensibilização que também envolve uma relação complexa, envolve muito diálogo, envolve pontos de vistas eventualmente até antagônicos. E aí, até pegando um gancho, Nana, que a gente estava falando sobre o ESG, né, você comentou, as empresas e profissionais ainda enxergam o ESG muito como uma mitigação de risco e não enxergam ainda como uma oportunidade, inclusive oportunidade de negócio. É porque tem muito negócio para ser feito na bioeconomia, na economia orientada para sustentabilidade e regeneração, dentro dos conceitos ESG. Se a gente está disposto a perder 200 trilhões, por que não a gente está disposto a ganhar ou a manter esses 200 trilhões? Eu volto sempre nessa lógica econômica, que é para também tentar criar alguma sensibilização, né? E fazer uma narrativa que converse. E se a gente olha para as tendências das profissões do futuro, no top 10 ali, a gente tem o especialista em sustentabilidade, né? Então,
já está evidente que a gente precisa, todo mundo, ser sustentabilista nesse momento, não importa se progressista ou conservador, mas todo mundo precisa estar com isso no cerne, né? Porque senão não estaremos aqui para aproveitar o que quer que a gente venha a desenvolver. Esses sustentabilistas que a Nana está falando, né, basicamente eles são esses desenhadores de processos, né? Esses desenhadores de processos que têm essa visão sistêmica e de longo prazo. Então, né, o profissional de sustentabilidade, né, nesse top 10, ele é essencial, né, tá imbuído das melhores ferramentas, das melhores metodologias para percorrer esse caminho, ser um farol, né, tem tudo a ver com a imagem, né, que trouxe essa conversa, ser esse farol, né, de estar desenhando, ajudando a desenhar esse caminho, né, impulsionar, encontrar qual é esse melhor caminho dentro da empresa. E com todos esses elementos, né, tanto à disposição, né, para a mudança, né, do corpo da empresa, quanto das lideranças, né, então, e se a gente tem as lideranças, tem essa aceleração do processo, então, a gente ter o profissional, né, melhor preparado para isso, para esse desenho, né, do melhor caminho, né, desse melhor processo para percorrer essas mudanças, e esses elementos, né, de gestão e de base de apoio ao mesmo tempo, né, então, quando a gente reúne essas condições, a gente tem uma empresa se direcionando com muito mais força e com muito mais resultados, e eu diria que já tem empresas aí dando esse sinal, né, de encontrando esses caminhos, né, dentro da sua realidade, em diferentes realidades. Então, também não é algo que a gente está falando que é no campo teórico, mas é algo que já está aí com sinais, né, de resultado, de processos interessantes para a gente observar. Gente, conte um pouquinho sobre o ciclo Gaia Viva, como que é essa formação, quanto tempo, pessoas de quais diferentes áreas que vocês já viram. Eu sei que já teve publicitário, jornalista, ambientalista, quem trabalha com ONG, teve gente que é chefe de cozinha, aí eu não vou nem lembrar todos os tipos de pessoas e profissões que já passaram, mas conta um pouquinho, porque o ciclo Gaia Viva é esse espaço onde é formativo, que pode realmente fazer a diferença e dar esse norte, né, atuar como esse farol para as pessoas de qualquer área se iniciarem aí nesse processo de design sistêmico e regenerativo, né? É um curso, né, de design para sustentabilidade e regeneração, mas é muito mais do que isso. A gente diz que ele é uma vivência, é um campo, né, de prática imediata. Então, os conteúdos, né, que a gente vai oferecendo durante o curso, eles são para praticar imediatamente. E para potencializar isso, a gente trabalha não só, né, com mais de 30 educadores, quase 40 educadores aí selecionados, especialmente para trazerem aquilo que eles praticam, né, nas suas realidades, trazerem essa experiência para as temáticas que compõem o curso nas 4 dimensões, né, social, econômico, ecológico e visão de mundo. E para levar, né, se a gente quer que incorporemos novas práticas, a gente precisa, né, ter esse campo, esse laboratório de experimentação. E aí a gente tem os grupos de design, onde efetivamente a gente tem um desenho onde os participantes já vão aplicando nessa pequena escala, nesse pequeno grupo, nessa pequena comunidade. Para realmente, assim, ao final, a gente ter, né, incorporado, ter a possibilidade de experimentar e com isso também é gerada uma ação no mundo, uma ação benéfica para uma comunidade, iniciativa e para a Gaia, né? Que é o nosso objetivo maior. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que um elemento chave é que o grupo que se forma também é de uma diversidade, essa diversidade de atuações, de áreas, de idades, né, de contextos também dá um caldo muito interessante de trocas e tem essa ampliação, né, de uma base de relacionamento. Então, esses são os elementos essenciais do curso. O que mais que a gente pode contar, Nana? Acho que o básico é entender, o curso ele vai acontecer no formato híbrido, a gente tem encontros uma vez por semana acontecendo no formato online, às terças-feiras, e a gente tem 5 encontros que acontecem presencialmente em São Paulo. E, então, sexta, sábado e domingo, são um final de semana por mês, ao longo de março, final de março a iniciozinho de junho, e aí, iniciozinho de julho, isso, e a gente tem
aí esses encontros com os educadores, esse processo dos grupos de design e toda uma tessitura em que faz com que o participante, que pode vir de qualquer área, como o Paulo estava falando, a gente tem desde dentista, a médicos, a psicólogos e, enfim, realmente acho que hoje em dia a gente está muito nessa coisa, quando você tem um produto, você tem que definir qual é a persona do produto, né? E no GAI a gente fala, é muito difícil definir a persona, porque a gente realmente quer essa diversidade, né? A gente quer que o máximo de pessoas de diferentes origens, de diferentes estratos sociais, de diferentes etnias e profissões e idades estejam juntas e reunidas no espaço, potencializando a troca, né? A gente está vivendo um contexto hoje dessa cultura do descartável que descarta inclusive as pessoas, né, e que a gente sofre com uma questão do idatismo, em que só é valorizado quem é jovem, enfim, está em uma determinada situação, e a gente se esquece que todos nós vamos passar por todas as idades e que a gente precisa viver numa cultura onde todos nós somos bem-vindos, né? Então a proposta do curso é ser esse espaço onde todos são bem-vindos, onde a diferença é a riqueza e a troca é permitida por essa riqueza, é um dos ingredientes principais. Isso tudo permeado por muitas pessoas inspiradoras que trazem muito conhecimento, muitas ferramentas, enfim, questionamentos para a gente olhar para o mundo de uma outra forma, né? Realmente ir na raiz e olhar que outra forma da gente ocupar, estar no mundo, se tornar esse designer que é reconhecer que todos nós planejamos a nossa vida, né? Então, quando a gente fala em ser um designer para sustentabilidade e regeneração, a gente fala em ser esses planejadores que somos naturalmente, né? Porque todo mundo escolhe, vou fazer isso, vou estudar aquilo, vou trabalhar com aquilo outro. Então, ser um designer para sustentabilidade e regeneração é fazer qualquer uma dessas coisas com princípios e valores orientados para a promoção de vida, né? Nesse momento em que a gente está vivendo uma cultura esmagadora que direciona para outro lugar, né? Então, o convite está super aberto, a gente está com as vagas abertas nesse momento, inscrições. Quem tiver interesse de participar, nos siga no Ciclo Gaia Viva. O nosso LinkedIn ainda está muito inicial, então o lugar onde a gente realmente contribui e posta e compartilha mais informações é no Instagram, nesse momento. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, dá uma olhada no nosso site. Enfim, serão todos muito bem-vindos. Muito bom, o site está aqui, o Instagram também, printado na tela. O ciclogaiaviva.org é o site, o Instagram, @ciclogaiaviva. Nana, Lara, para quem não é de São Paulo, eventualmente não pode aproveitar uma formação como o Ciclo Gaia Viva, existem formações online do Gaia Education também, né? Então aí entra no site do Gaia Education na versão em português do Brasil, que lá tem informações também. Tem o Guedes, né, que é uma formação super completa, que dura 1 ano, mas também dá para fazer dimensões, a social, a econômica, a ecológica, a visão de mundo, que vão compor o Guedes, também dá para a pessoa fazer uma dimensão avulsa, né? Qualquer coisa também, como a gente está envolvida nos 2 projetos, se entrar em contato conosco no direct do Ciclo Gaia Viva, a gente também dá informações sobre o Guedes e o curso 100% online. Maravilha. Gente, agora vamos para as perguntas derradeiras aqui. A Nana deu a deixa e a gente está falando de design regenerativo e essa questão das gerações, né? Vamos falar de design regenerativo para um design também geracional, porque quando a gente fala do momento que estamos vivendo, é um momento único, inédito na história da humanidade, porque a gente tem uma convivência simultânea nesse exato momento de 5 gerações no mercado de trabalho. Então, a gente tem os baby boomers, você tem a geração X, você tem a geração Y ou os millennials, temos a geração Z e agora a geração Alpha, que inclusive geração Alpha é a geração dos meus filhos e da minha filha, né? Então, são essas pessoas agora que estão nascendo e já nasceram lá no início dos anos 2000 e que estão arrebentando, já nasceram com a tecnologia super conectada desde cedo. Então, a gente tem nesse contexto das gerações
uma questão relacional muito forte. A gente vê muito isso no mundo corporativo, piadinhas, reclamações, né, estigmatizando as gerações, mas como que a gente sai desse lugar de uma marcação mais das diferenças de divergência para uma integração, para um diálogo? Como que o design regenerativo, por exemplo, pode ajudar nessa questão geracional? Isso é uma grande questão e tem a ver um pouco com o que eu acabei de comentar ali, né? A gente vive essa cultura do descartável e uma cultura que celebra a juventude, né? Então tá todo mundo tentando, é mulher, então, né, vive ali, não pode ter uma ruga, não pode nada, né? E então cabelos brancos e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente está começando a ter pela primeira vez na história uma valorização das pessoas com as suas marcas nos seus corpos, né? Mesmo que isso esteja acontecendo, essas mulheres que têm as marcas nos corpos continuam buscando uma aparência mais juvenil porque percebem nos ambientes o quanto que elas são valorizadas ou desvalorizadas pelas suas formas. Então, acaba que a gente tem uma cultura que olha muito mais da pele para fora do que da pele para dentro. Então, fica essa pergunta do que experiências são importantes. E no ambiente profissional, todas as experiências são importantes, até porque os clientes têm as diferentes experiências. Então, para quem que a gente quer oferecer os nossos serviços e produtos, né? Tem um recorte? Muitas vezes tem. O meu produto é aquela coisa da persona de novo. Eu vou lá ali oferecer o meu produto para crianças, o meu produto para idosos, o meu produto para jovens, enfim, né? Mas a gente tem diferentes saberes, por justamente diferentes experiências e diferentes profissões que trazem riqueza. Então, entender essa distinção de riquezas é muito importante e buscar estratégias para essa integração. Claro que tem uma hora que você precisa, a gente sofre de uma situação de que os boomers, por exemplo, cresceram num contexto mundial em que a profissão ela era uma do início ao fim da vida, né? E hoje em dia a gente vai mudando de profissão o tempo todo, cada hora uma nova coisa, e a gente continua sendo, antigamente você tinha um percurso certinho, você fazia escola, faculdade, trabalho, aposentadoria, e era aquele trabalho ali, você crescia dentro daquele trabalho no máximo, né? Hoje em dia, a formação é contínua, a gente continua estudando o tempo todo, porque tem muita coisa vindo o tempo todo. Então, qualquer profissional de qualquer idade, qualquer pessoa de qualquer idade, tem a capacidade de se capacitar em outras coisas, né? Então, existe uma necessidade de que exista dentro da cultura da empresa um processo formativo e informativo para as pessoas, apoiando uma constância de manutenção desse conhecimento, de novas habilidades, de novas tecnologias, até porque a tecnologia anda numa velocidade que é difícil de acompanhar para qualquer um, né? E, ao mesmo tempo, a gente sofre com a geração mais nova muito com uma falta de incentivo, de fé mesmo no futuro, né? A gente vê, por exemplo, a Greta falando assim, falavam que os jovens iam salvar o mundo, mas não teremos mais tempo, né? Porque o mundo vai ser destruído antes da gente crescer, né? Então, a gente precisa realmente estar olhando para todas essas questões simultaneamente. A gente está num momento de crises sistêmicas, de muitas coisas ocorrendo nesse momento. E a questão da gente ter uma valorização segmentada é mais um olhar segmentado nosso, porque a gente esquece que todos nós seremos velhos, né? E todos nós seremos cada vez mais velhos, porque a tecnologia também está permitindo que a gente viva mais tempo, né? Então, tem toda uma necessidade de uma readequação do nosso olhar, de uma readequação do nosso agir e pensar e de como a gente estrutura os espaços de trabalho, né? E tentar enxergar quais são as potências de cada uma dessas distinções, porque, por um lado, a pessoa, enfim, as habilidades são diferentes e as necessidades são diferentes, né? Então, a gente tem tudo isso coexistindo dentro dos ambientes. Então, se a gente consegue enxergar que a gente tem essa diversidade, na diversidade a gente tem as múltiplas capacidades para atender às diferentes necessidades, a gente consegue construir esse tabuleiro, alocando as pessoas dentro das suas habilidades, as suas melhores práticas e possibilidades, e, ao mesmo tempo,
criar estratégias para uma manutenção constante do conhecimento e tudo mais. Eu trago aqui um conceito que a Amy Webb, né, que é uma futurista aí, designer, pesquisadora de tendências e futuro, ela falou que nós todos fazemos parte da geração T, que é a geração de transição. Então, não importa qual é o nosso recorte nessa questão geracional, mas que todos nós somos dessa geração de transição. Então, devemos trabalhar juntos e juntas aí. E quanto mais diversidade, mais criatividade, mais potência também para a gente gerar soluções mais interessantes. E aí eu emendo uma pergunta derradeira agora para a Lara, que é o papel da arte, da cultura, né? A gente tende a separar a arte e a cultura do mundo dos negócios. A gente tem perdido, né, Lara, a capacidade de imaginar futuros. A gente está tão preso num futuro de distopia tecnológica, né, onde as máquinas vão tomar o espaço da humanidade. E eu acho que a gente está preso nessa única narrativa. A arte, a cultura, a imaginação, o sonhar, o criar, não é brincadeira de criança. Talvez seja mais sério do que a gente imagina, né? Como que você enxerga isso e qual o papel disso para essa transformação, mesmo dentro do mundo corporativo? Eu diria que ela é central, né? A gente brinca que a arte nos salva, né? Nem sempre a gente leva isso a sério. Mas a gente tem dois aspectos, né? Quando a gente fala da arte, a gente fala da arte enquanto no aspecto pessoal, né? De desenvolvimento das nossas habilidades criativas, de manter essa capacidade imaginativa nutrida, né? E ativada, principalmente em tempos como agudos, como os que a gente está vivendo, né? A gente precisa dessa capacidade no máximo, né? Para a gente enxergar esses novos caminhos, para a gente percorrer esses novos caminhos. Essa é uma chave de ancoramento desses novos processos. Então, a nossa capacidade imaginativa. E dentro dessa capacidade imaginativa, né, falando do campo das empresas, manter esse espaço, né, de nutrição, dar esse espaço de nutrição para que isso seja cultivado permanentemente, né? A gente está sempre falando aqui do longo prazo e do movimento contínuo e permanente. Então, a gente incorporar mais, não são eventos que passam, né, começam e terminam, mas processos continuados de desenvolvimento de habilidades, de nutrição desses saberes que são essenciais para a gente colocar um design regenerativo em fluxo, né? E aí a capacidade da empresa também de nutrir isso, né, de criar espaços culturais para que isso emerja, né, espaços artísticos para que isso seja também, né, mantido vivo, né, que tenhamos atenção plena, mas ao mesmo tempo oportunidade de experimentação desse campo. Então esses são dois aspectos aí importantes, né, desde o campo pessoal quanto o espaço ser mantido, né, dentro dessa perspectiva. E uma coisa que eu acho que é importante é que a expressão, né, artística, ela nos ajuda, né, eu falo que às vezes um ato artístico e o plantar tem o mesmo efeito, né, nos conecta com a essência, com a humanidade, com a nossa natureza. E esse é o lugar de potência para a gente se entender como natureza, pensar como natureza e dar soluções a partir desse lugar. E aí, ferramentas que nos permitem, né, esse sonhar como o Dragon Dreaming, né, a gente partir, né, do sonhar coletivo, de entender um projeto a partir, né, desse lugar do sonhar, do planejar, do realizar e do celebrar. E o celebrar não como uma festa, né, como uma festinha, mas como o local do aprendizado profundo, né? A gente entender o caminho percorrido, colher os frutos desse caminho percorrido, né? Reconhecer, honrar isso, e ir além, né? Agradecer e ir além desses processos, isso ser o input para o próximo processo, para o próximo ciclo, né? De sonhar, de planejar, realizar e celebrar. Então, isso incluir também ter uma medicina para a gente lidar com burnouts, lidar com os desafios, né, e o nível de estresse que a gente se envolve, também percorrer outras formas, né, de criar projetos e ações na empresa também ajuda muito em reverter esses processos degenerativos, né. Então, acho que é um pouco por aí.
Fiquei com vontade de falar uma coisa dessa pergunta, pode? Manda bala. Acho que você trouxe, né, essa questão da gente estar numa cultura em que não tem tanto espaço para isso e que a humanidade está perdendo a imaginação. E a gente ainda vive hoje um sistema educacional que poda a imaginação. A gente tem um sistema educacional que faz com que os seres humanos sejam criados para serem máquinas nas suas empresas e nos seus negócios, né? E hoje a gente tem as inteligências artificiais que vão substituir os seres humanos justamente nisso que é. E o que resta para a gente é justamente o espaço da criatividade, é o espaço da arte, é o espaço do relacionamento, que é podado na nossa infância. Então, a gente está vivendo um paradoxo de que o nosso modelo educacional, ele nos prepara para um mundo que não é mais o mesmo, e, ao mesmo tempo, esse mundo exige da gente o que a gente deixou de preparar as nossas crianças, o que a gente está podando das nossas crianças, que é o espaço do livre brincar, que estão deixando de brincar, virando adultos cedo demais, rolando tela e o que for, né? Então, é o contato com a natureza que está se perdendo, e a gente tem, né, o Siddhartha falando, a gente está perdendo a capacidade de sonhar e de imaginar, porque já está tudo pronto e a gente já não tem mais muito espaço, né? Então, como que a gente resgata isso desde a infância e cuida agora, como adultos que somos, de promover esses espaços, de levar esse questionamento para as escolas, para que os profissionais do futuro e do presente possam estar imbuídos dessa criatividade, resgatando realmente essa conexão com um espaço mais profundo de conexão mesmo com a natureza, com a arte e com a criatividade. Tudo que já foi criado um dia foi um sonho, foi uma imaginação. A gente não pode perder isso. A gente não pode deixar de imaginar, às vezes, coisas impossíveis, fantásticas, como as crianças. Eu aprendo muito com os meus filhos, né? Eles imaginam coisas maravilhosas e é justamente esse sistema que vai reduzindo e vai doutrinando, dogmatizando as crianças para virarem força de trabalho e não agentes pensantes, né? Fiquem sentadas 6 horas por dia aos 6 anos de idade. Peraí, né? Tipo, o corpo só quer se mexer, né? Exatamente. Gente, tem muito mais perguntas planejadas. A gente vai ter que fazer outras edições dessa conversa. Já deixo o convite aqui, com certeza, porque foi muito rica. A audiência ficou muito feliz aqui pelos comentários também. Convidamos a audiência e quem nos acompanha ou está nos acompanhando agora a entrar no nosso site, que está aqui na tela, para assinar a nossa newsletter e ficar por dentro de todas as novidades e, o melhor, receber semanalmente artigos reflexivos com temas bastante interessantes que vão dar um refresco aí nessa questão de visão de mundo, desse olhar para uma liderança consciente, para negócios regenerativos. Então, mais uma vez, agradecer muito, Lara, Nana, gratidão por vocês estarem aqui com a gente hoje, viu? Gratidão aí pelo convite, foi ótimo estar aqui com vocês. Também quero agradecer, Paulo, o convite, muito boa conversa, Lara, parceira querida, e é isso, venham com a gente também, sigam aqui o Innovation Roots, que é muito legal esse projeto, a gente está encantada, e o Ciclo Gaia Viva, quem quiser participar, fala com a gente.